Eu queria, então, abrir a nossa sessão desse encontro do Lab Raça. Hoje, no dia 13 de maio de 2020. A gente, no Brasil, comemora, a gente tem um dia feriado, né, marcando 132 anos da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, que, na verdade, é uma data que mascara a participação dos negros no processo de abolição da escravidão no Brasil. Nós escolhemos, então, essa data para fazer essa sessão do Lab Raça, que está trazendo a nossa querida Maria Gabriela Feitosa dos Santos, que está, nesse momento, na Espanha, em Barcelona, no seu intercâmbio. E ela vai falar sobre o SEC Jorge Dimitrov e SEC Bagamoyo, planos de ação de intervenção estratégica para melhora urbana de bairros populares, um projeto de cooperação na cidade de Maputo. A Maria é bolsista e auxiliar do projeto. Esse projeto é um acordo de cooperação entre o Conselho Municipal de Maputo e a Universidade Politécnica da Catalunha, e a Faculdade de Arquitetura e Planejamento Físico da Universidade Eduardo Mondlane. É um projeto coordenado pela professora Arwen Prendergast Gumbau, espero ter pronunciado corretamente. Ela é doutoranda do Departamento de Urbanismo e Planejamento Territorial da Universidade da Catalunha. Ela é professora assistente das duas universidades que celebram esse convênio, e ela é especialista em urbanização de cidades subsaarianas, particularmente de Maputo. O projeto é financiado pela Prefeitura de Barcelona e pela Universidade Técnica da Catalunha. A professora Arwen está aqui hoje conosco. É uma honra para nós, uma alegria recebê-la aqui. Eu gostaria de lhe dar as boas-vindas. Então, a Maria pode iniciar. Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Ana, coordenadora do laboratório, e por ceder esse espaço para eu compartilhar com vocês um pouco da minha experiência no âmbito desse projeto, que é o projeto de sistemas de espaços coletivos de Jorge Dimitrov e de Bagamoyo. Também gostaria de agradecer a presença da Auren, que é a coordenadora do projeto, e toda a orientação que ela tem me dado e a oportunidade de compor esse projeto. Já comentei um tanto de vezes que é um prazer para mim fazer parte desse projeto que tem perspectivas e objetivos que vão diretamente a temas com que eu anseio em trabalhar como arquiteta e urbanista, para além de ser um projeto que se concretiza em uma cidade africana. Agradeço também a presença do professor Xavier, do Departamento de Engenharia, como a Ana já comentou, da Faculdade de Informática de Barcelona, também da UPC, que ele coordena esta frente desse teste piloto, que também faz parte do projeto nessa última fase. Também agradeço o CCD, né, o PC, apesar de não estarem aqui presentes, mas na presença deles, pela essa oportunidade que eu estou tendo de trabalhar como bolsista aqui em Barcelona e ter ido para Maputo também como bolsista e estudante voluntária. E, por fim, também, mas não menos importante, agradeço a presença de todos os membros do Lab Raça e do Malungo que puderam estar presentes nesses tempos de pandemia, que nós sabemos da dificuldade de estar se juntando a esses encontros virtuais. Um pouco de contextualização, eu iniciei no projeto em novembro do ano passado, nesse contexto de intercâmbio, que eu estou atualmente na Escola Técnica Superior de Arquitetura da Universidade Politécnica de Catalunha,
Eu integrei o projeto já na sua última fase, como eu vou comentar posteriormente, o projeto é composto de 4 fases. Então, esse projeto é um plano de ação, de intervenção estratégica em 2 bairros da cidade de Maputo, que é a capital de Moçambique, e eu vou comentar um pouco da minha participação no projeto, sendo esse o objetivo desse encontro. Então, como nós já comentamos, o projeto é coordenado pela arquiteta Auren. Ele nasce de pesquisas que ela tem feito em cidades subsaarianas e a produção dessas cidades a partir dos seus agentes, formadores e transformadores desse espaço. E essas pesquisas tiveram Maputo como caso de estudo, e onde a Auren desenvolveu uma série de estudos e ações no âmbito dos sistemas de espaços coletivos, sendo esses espaços o sistema de transportes e mobilidades coletivos, sistema de espaços livres abertos coletivos, sistema de equipamentos e serviços coletivos e sistema de atividade terciária coletivos. Então, esse projeto, ele se insere inicialmente na sua fase 1, 2 e 3, no Programa de Cooperação pela Justiça Global em Cidades Específicas da Prefeitura de Barcelona, sendo a sua formulação e implementação parte de uma colaboração entre o Departamento de Urbanismo e Planejamento Territorial da Universidade Politécnica da Catalunha, o Conselho Municipal de Maputo, como autoridade local, e a Faculdade de Arquitetura e Planejamento Físico da Universidade Eduardo Mondlane e a extensão universitária da faculdade, a Caia Clínica. Além de ter a Prefeitura de Barcelona como financiador, o Centro de Cooperação para o Desenvolvimento da UPC também entra no projeto como financiador do projeto. Para além disso, no âmbito dos colaboradores do projeto, durante essas 3 primeiras fases para processos de capacitação e para a composição das atividades participativas que nós tivemos especificamente na fase 2, o projeto contou com a colaboração e apoio da Associação Sociocultural Horizonte Azul, o ASHA, da Habitat, da Unicef, Arquitetos Sem Fronteiras, e, claro, o quadro técnico do Conselho Municipal de Maputo, nas áreas que estão envolvidas no projeto. O quadro técnico esteve sempre, desde o princípio, apoiando o projeto e colaborando tanto no âmbito de fornecimento de informação, levantamento de dados, desenvolvimento de propostas e também em trabalhos de campo, e envolvem tanto técnicos do Pelouro de Ordenamento Territorial, de desenvolvimento local, Pelouro de mobilidade, transporte, no âmbito também de saúde e ação, e no âmbito do distrito Camubucuana, que é como a cidade de Maputo se estrutura territorialmente, os deputados de bairro, a direção de educação, a direção de gênero, e, para além disso, algumas empresas e entidades de fornecimento de infraestrutura básicas, como a Eletricidade de Moçambique, a EDM, desse distrito, Fundo de Investimento e Patrimônio do Abastecimento de Água, Águas da Região de Maputo, GAUAT, Administração Nacional de Estradas e, por fim, as estruturas administrativas nessas fases de Jorge Dimitrov e o chefe de quarteirão, que são uma espécie de chefes, de líderes políticos, de uma subdivisão que é feita dentro do bairros, também numa organização de estrutura territorial. Na última fase do projeto, que é a fase 4, há algumas atualizações. Na verdade, ocorre uma extensão do projeto por um bairro que está imediatamente ao sul de Jorge Dimitrov. O projeto não abarca a totalidade do bairro, mas uma parte dele, então há essa extensão, e dentro dessa extensão há novos parceiros e colaboradores.
a Faculdade de Informática de Barcelona entra como parceiro do projeto para o teste piloto do Sistema de Informação Integrado, a fim de criar um aplicativo para facilitar, basicamente, a administração urbana e trazer uma participação popular no informe de problemas urbanos para uma melhor gerência. E nessa etapa já não tem o financiamento da Prefeitura de Barcelona e o CCD, o Centro de Cooperação da UPC, se torna o único financiador do projeto. No âmbito das colaborações, agora nós temos a Escola Técnica Superior de Arquitetura da Corunha, da Universidade de Corunha, que tem nos auxiliado no desenho de propósitos das intervenções estratégicas, através de uma disciplina do programa de mestrado da faculdade, e também o Cartolab, que também é um laboratório vinculado à Universidade de Corunha, que está elaborando, junto com o professor Xavier, mapas temáticos do projeto para a interface desse teste piloto. No âmbito do quadro técnico, além de toda a equipe que já vinha nos apoiando, integrando o projeto, nós temos o acréscimo da estrutura administrativa do bairro do Bagamoio, por conta da inclusão do bairro e a extensão do projeto, e dos chefes de quarteirão desse bairro. O objetivo do projeto é garantir uma oportunidade de acesso a esses sistemas de espaços coletivos que o projeto pauta, de uma forma equitativa e inclusiva, pensando sempre na realidade e especificidades locais e incentivando a participação da população para a eleição dessas propostas de intervenção estratégica, buscando essa conectividade entre esses sistemas de espaço coletivo através de rotas que sejam seguras e de qualidade, pensando em duas perspectivas específicas principais também, que é a perspectiva do gênero, também dos grupos vulneráveis, que seria o grupo das crianças, dos idosos, para além das mulheres e as pessoas com capacidades físicas reduzidas e intelectuais também. E aí, dentro desse objetivo geral, nós temos dois objetivos específicos. O primeiro se trata efetivamente desse desenvolvimento do projeto técnico para intervenções estratégicas, para essa melhora de acessibilidade e mobilidade nesses dois bairros, através dessas rotas que conectam os sistemas de espaços coletivos. E o objetivo específico 2 é no âmbito acadêmico, e que se busca desenvolver bases sólidas para esse desenvolvimento do urbano aplicado, busca através das análises e as metodologias aplicadas no projeto, o diagnóstico percebido e o processo e a própria formulação das propostas, incentivando e através da participação dos estudantes no âmbito da extensão interuniversitária, porque há um encontro entre os estudantes de Maputo e os estudantes da Universidade Politécnica da Catalunha. Também se busca o envolvimento da comunidade acadêmica para o melhoramento e ação efetiva no meio urbano. Basicamente isso. E, para além disso, também o projeto tem uma componente importante, que é a construção de uma base de dados em formato georreferenciado, que vai ser fornecida e está sendo ao longo de todo o processo para o Conselho Municipal de Maputo, através de um sistema de classificação integrado de informação do GIS, que foi desenvolvido e acordado com o Conselho, a fim de tanto atualizar as bases da administração e gerar uma organização dos dados. Então, o enquadramento do projeto se dá em bairros da cidade de Maputo, que está localizada na província de Maputo, que faz divisa com a África do Sul e a Suazilândia, na parte subsaariana da África, no país de Moçambique.
Aqui é a cidade de Maputo, com a divisão dos distritos, e aqui eu destaquei os bairros que nós efetivamente trabalhamos, sendo que um é o Jorge Dimitrov, que é o bairro que nós trabalhamos integralmente, o 2 é o Bagamoio, que nós trabalhamos apenas uma parte, que é a parte que faz divisa direto com o Jorge Dimitrov, basicamente, e uma parte do Zimpeto, que é o 3, mas que está imediatamente localizado nas franjas dessa Avenida Lourdes Matola, que faz o limite do Jorge Dimitrov na parte norte. Aqui é importante destacar também o A, que é o aeroporto da cidade de Maputo, e essa outra reserva B, que é uma reserva que se chama Paiol. E falando um pouco, eu espero que vocês consigam ver o meu mouse, o meu cursor, mas aqui seria basicamente a parte histórica da cidade e essa região centro, onde se concentra a Casa Presidencial, o Conselho Municipal, enfim, é o centro da cidade, para ter uma noção da localização dos bairros em relação à parte central. Eu acho importante, para além desse enquadramento territorial, fazer também uma contextualização política geral de Moçambique, que acaba impactando tanto no contexto urbano, econômico e social do país e de Maputo, efetivamente. Então, é porque é um país que está ainda dando seus primeiros passos, tanto no sentido de uma estabilidade política, econômica, e em razão do contexto histórico, porque a libertação nacional em relação a Portugal ocorreu apenas em 75, através, encabeçado principalmente por um partido político que se chama Frelimo, que não extremamente até hoje segue no poder, que é a Frente de Libertação de Moçambique, e quando se deu essa libertação nacional, toda a terra de Moçambique foi estatizada, assim como as empresas em solo moçambicano. Então, até hoje, a terra é de propriedade do Estado e não pode ser vendida, ou de qualquer forma alienada, hipotecada, penhorada, qualquer coisa do gênero, e é de uso de direito de todo o povo, e se consegue o direito tanto para explorar como moradia ou exploração econômica através de um DOAT, que é o direito de uso de aproveitamento da terra. E no âmbito econômico, o país teve uma reabertura por conta do partido que estava mais atrelado a princípios marxistas em 87, mas até hoje as empresas de Maputo podem empregar uma porcentagem específica de estrangeiros, sendo 5% da totalidade dos trabalhadores estrangeiros nas empresas que empregam mais de 100 trabalhadores, 8% nas empresas que empregam entre 11 e 100 trabalhadores e 10% nas empresas que empregam até 10 trabalhadores. E quando ocorreu essa libertação nacional, houve também a expulsão da população portuguesa do país, e e no âmbito racial, que é interessante para nós aqui no âmbito do Lab Raça e também do Malungo, é que em consequência dessa expulsão e talvez de um movimento anti-português, a população branca de Maputo de Moçambique, em 2014, não chegava a corresponder nem a 1% dos cerca de 27 milhões de habitantes de Moçambique. Essa projeção é feita de acordo com o Censo Populacional de 2007 do Instituto Nacional de Estatística de Moçambique. Para além disso, logo após essa libertação nacional, o país adentrou uma guerra civil entre
no embate entre dois partidos políticos, a Frelimo e a Resistência Nacional de Moçambique, que buscavam a liderança do país. Essa guerra civil acabou apenas em 92 e as primeiras eleições multipartidárias de Moçambique ocorreu apenas em 94, onde a Frelimo garantiu a presidência e até hoje segue na presidência em todos os níveis de governo do país. E, então, isso mostra como é muito recente tanto a democracia quanto, enfim, o país ainda está se estruturando no âmbito democrático, político, e isso reflete no contexto urbano. Então, explicando um pouco o nível da estrutura política da cidade de Maputo, é estruturada a partir de um conselho municipal e o governo da cidade de Maputo, e no âmbito territorial se tem a cidade, os distritos urbanos, como eu mostrei no slide anterior, os bairros, os quarteirões, que é uma estrutura que eu vou mostrar, vai ficar mais evidente quando eu mostrar um dos mapas do projeto para vocês, mas são organizações urbanas que, enfim, para uma outra estrutura política, dentro disso ainda tem uma divisão de blocos, e depois de 10 famílias, que, enfim, a sociedade moçambicana é muito estruturada a partir da estrutura familiar. E na estrutura administrativa, então, tem o Conselho Municipais, as variações, direções municipais, departamentos municipais, direções de distrito, as secretarias de bairro, que eu ensinei também nas estruturas da equipe do projeto, os quarteirões e as 10 famílias. No âmbito socioeconômico e cultural, a população de Maputo em 2012, numa projeção também desses dados estatísticos de 2007, 2010 e 2012, né, chega a cerca de 1.200.000 e tantos habitantes, sendo que 80% desses habitantes vivem em assentamentos informais. A língua principal e oficial é o português, mas há todos os idiomas africanos locais, moçambicanos, e quando nós vamos para os bairros, se percebe que o português, na verdade, é muito pouco falado, a não ser pelas pessoas mais jovens. A religião de maior exponência é o Zione, que é uma religião sul-africana, surgida na década de 20, que tem se difundido bastante nos bairros populares e as aldeias do sul de Moçambique, que é justamente a região de Maputo, em Moçambique, que é exatamente a região que faz fronteira com a África do Sul, e a Maputo corresponde a 20,2% do PIB moçambicano, sendo que os principais setores econômicos é o comércio, transporte e comunicações, serviços imobiliários, comerciais e serviços financeiros. Então, a nível do trabalho, a estrutura política com que nós trabalhamos também, então, são essas estruturas administrativas dos bairros, que envolvem as secretarias, os chefes de quarteirão e as 10 famílias. Falando um pouco também do transporte em Maputo, o transporte coletivo é realizado, isso também por o que eu percebi na minha vivência quando eu estive lá, que eu estive lá entre janeiro e fevereiro desse ano, a chapa, que são essas mini combis, e que beiram, na verdade, a informalidade, apesar de ser necessário uma licença para operar, e se ter essa licença, se tem uma rota e as paradas, os pontos que se deve realizar as paradas, mas em razão da precariedade do trabalho, onde se tem um condutor e o cobrador, que começam cerca de 4 horas da manhã e vão até meia-noite, sem nenhuma pausa. Na verdade, se precisa conseguir o número máximo de passageiros para garantir o dinheiro do dia. Então, na verdade, quando você corre uma chapa, elas vão parando basicamente cada esquina para conseguir pegar os passageiros, e sem respeitar qualquer
limite mínimo, máximo de lotação. E aqui é um mapa das paradas e as rotas que essas chapas percorrem. Para além também tem o machibombo, que seria o nosso ônibus, mas assim que eles se referem. Aqui seria, então, a parte histórica da cidade, o bairro do museu, e etc., onde está localizada a casa residencial. Aqui o aeroporto, e essa região onde está localizado os bairros em que nós estamos trabalhando aqui, as paradas de Bagamoio, e etc. Então, já entrando no âmbito do projeto, da metodologia em si, eu vou começar pela primeira fase, onde que eu ainda não estava acompanhando a equipe, mas foi onde ocorreu o mapeamento e levantamento de dados. Como o projeto também tem uma perspectiva que ele possa ser replicado em outros bairros e de assentamentos informais, conforme, claro, sempre respeitando a realidade de cada bairro e as especificidades locais. Quando o projeto se estendeu para Bagamoio, essas fases estão sendo realizadas da mesma forma. Então, houve o mapeamento dos limites desses quarteirões, que é essa organização urbana que está dentro dos bairros, um inquérito com chefes de cada quarteirão, onde será perguntado a existência de escolas, de unidades de saúde, enfim, todos os níveis de sistemas de espaços coletivos, para que nós tivéssemos essa informação e depois se facilitasse o trabalho em campo, quando nós fôssemos com GPS e nós já soubéssemos de todos os equipamentos, espaços verdes, espaços livres também não verdes, infraestruturas existentes já no bairro, para além de nós mapearmos as novas que nós íamos encontrando. Além disso, também era entregue um relatório de situação atual para cada chefe de quarteirão, onde se tinha que se preencher, por exemplo, a existência de postes de iluminação não operativos por conta da falta de uma lâmpada, candeeiro, e ruas em que eram inseguras em razão de iluminação ou em razão de criminalidade, também ocorrida por conta de falta de iluminação, áreas de alagamento, enfim, um pouco para que nós soubéssemos as zonas de risco de cada quarteirão, para que depois nós pudéssemos atuar. E também pensando em localizar as áreas verdes para que se fizesse um plano efetivo de proteção dessas áreas, visto que os bairros têm se expandido para essas áreas. E depois disso, se foi feito um processamento de toda essa informação no QGIS, que é o Programa de Georreferenciamento que nós temos trabalhado. Depois se seguiu a fase 2, que são as atividades participativas, onde a população onde se teve a participação da população para a eleição dessas intervenções nos sistemas de espaços coletivos. Então, primeiro ocorreu um workshop formativo com o quadro técnico do Conselho Municipal de Maputo, que também o quadro técnico foi visitar os bairros para compreender e, de fato, compreender tanto espacialmente e as questões de maior risco e as áreas que seriam de prioridade para atuação. Depois ocorreu uma capacitação em participação transversal e gênero para grupos vulneráveis, então mulheres e idosos. A princípio se pensava em incluir as crianças nesse processo, mas se foi realizado um workshop participativo à parte com as crianças, que depois as suas propostas foram incluídas já nas jornadas participativas, onde se tinham cerca de 6 mesas temáticas com diferentes agentes, atores desse espaço,
onde se discutiu todos os pontos importantes do projeto, então, o diagnóstico das áreas de maior risco, onde aqui o processo, a capacitação de gênero que foi realizado anteriormente foi importante para que as mulheres pudessem colocar as suas questões e as suas prioridades para a eleição das áreas de intervenção. Depois também a proposta das crianças também foi incluída, como eu havia comentado, nesse processo das jornadas participativas, e os processos, e também esses processos do OT, que há muitos moradores que não possuem esse direito de uso da terra e que se precisa regularizar. Aqui eu trago um pouco da relação do quadro técnico que tem nos apoiado para o desenho do projeto técnico e eleição também, e para levantamento dessas áreas, mas é importante frisar que as áreas de atuação foram acordadas nesse processo de atividades participativas que ocorreram na etapa 2 do projeto. E, então, por último, essa frase que nós estamos atualmente, essa etapa que se houve a extensão do projeto para o bairro de Bagamoio e que se tem esse teste piloto do Sistema Informático Integrado ocorrendo, onde o objetivo é se criar um aplicativo celular onde a população desses 2 bairros e que depois se possa ser expandido para os outros bairros de Maputo, possam informar a administração pública sobre os principais problemas urbanos, como, por exemplo, zonas alagadas, pontos onde um poste de luz não está funcionando, enfim, para gerar uma atuação mais efetiva da administração pública e para que eles também tenham o maior controle dessas demandas. Também antecedendo a fase, enfim, ao desenho das propostas, nós realizamos um estudo de mobilidade e acessibilidade integrados de estudantes de primário e secundário de 6 escolas públicas ou comunitárias de Jorge Dimitrov, sendo elas a escola primária completa 1º de junho, a escola primária completa unidade 29, a escola comunitária Jorge Dimitrov, mais conhecida como 4 Salinhas, a escola comunitária São Francisco de Xavier, a escola secundária Mbucuana e a escola comunitária Tititinha. Desculpa, eu vou precisar mudar a apresentação, que agora eu vou iniciar a apresentação dos mapas efetivamente produzidos. Eu já estava partilhando, desculpa, no âmbito do projeto. Todos esses mapas que eu vou apresentar agora são do projeto, mas que assim vocês vão compreender melhor o âmbito do projeto e a sua extensão territorial. Então, aqui são os mapas produzidos no contexto desse estudo de mobilidade dos estudantes, onde o objetivo era se compreender também as rotas realizadas pelos estudantes e de onde esses estudantes procediam para que nós pudéssemos também incluir nas propostas rotas, a proposta de melhoramento de rotas, enfim, pensando na seguridade desses estudantes, para também mitigar o abandono da escola, que também ocorre em razão dessas rotas inseguras até a escola, principalmente no turno da noite, onde as crianças são assaltadas, ou as meninas violentadas, e etc. Para além disso, como também todos esses dados vão ser fornecidos para o Conselho Municipal de Maputo e para o distrito, a ideia também era para que a administração tenha ideia que os estudantes estão alocados também em escolas que são distantes para que essas distâncias entre o local de procedência, a casa, e até a escola seja percorrida diariamente, até porque a maioria desses estudantes, como mostra o nosso estudo, fazem esse percurso a pé. Então, aqui é mostrando a procedência dos estudantes
no distrito, da cidade de Maputo. Então, aqui são as escolas, em azul são as escolas de primário, e em rosa, roxo, as escolas secundário, e a porcentagem, a maioria dos estudantes procedem de Jorge Dimitrov, mas também uma parte considerável do bairro de Bagamoio e alguns outros bairros que fazem limite com Jorge Dimitrov. Aqui é um distrito, perdão, uma cidade vizinha de Maputo, que é Matola, e também tem estudantes procedentes que estudam em Jorge Dimitrov, e aqui em Marracoene, que é outra cidade também ao norte de Maputo, que também tem estudantes que frequentam as escolas de Jorge Dimitrov. Aqui, então, é um estudo por zonas que nós fizemos, e aqui está evidenciado a divisão das zonas, que foi uma divisão que nós fizemos a partir de raios de distâncias, compreendendo para que uma distância específica percorrida para além de 60 minutos a pé, por exemplo, é demasiado para uma criança de escola primário e secundário percorrer diariamente. Então, aqui, o estudo em relação a cada escola, aqui mostrando que, em relação à escola primária completa 1º de junho, como a grande maioria dos estudantes fazem o percurso a pé, e aqui só uma porcentagem mostrando que nós queríamos compreender também quanto tempo os estudantes tardam nesse percurso a pé. Menos de 20 minutos, entre 20 e 40 minutos, entre 40 e 60 minutos, ou mais de 60 minutos, o que nós consideramos que é demasiado. Então, a proposta é que se realoque esses estudantes para outros centros de ensino. Então, aqui o estudo referente a cada escola, e acho, enfim, mas o resultado basicamente o mesmo, dessa questão a grande porcentagem ir a pé, e dependendo da escola e sua localidade, a porcentagem dos estudantes que tardam mais de 60 minutos varia. Então, aqui é o enquadramento do projeto, da área do projeto, que embarca, então, como eu havia já comentado, o bairro de Jorge Dimitrov, Bagamoio, e os 3 quarteirões de Zempeto. Então, são bairros que estão ilhados pelo Aeroporto Internacional de Maputo, aqui representado pela letra F, a Estrada Nacional, uma autopista nacional, em que divide uma parte do bairro. Então, e importante notar que todas as infraestruturas do bairro, então, escolas, unidades de saúde, enfim, todos os equipamentos, serviços e atividades terciárias, a grande maioria que a população precisa ter acesso diariamente, está localizada nessa parte do bairro, o que faz necessidade, claro, de um cruzamento diário dessa autopista, em que não há, na verdade, um cruzamento seguro, e acontece uma série de atropelamentos. E também outra área importante de se destacar é essa área, que uma porção é uma reserva da Aeronáutica Civil, e a outra é uma reserva do Instituto Nacional de Meteorologia. E é um descampado, em que também é uma área de grande risco, sem cuidados, com matagal, em que crianças, mulheres têm que cruzar diariamente, e acaba sendo grande foco de criminalidade, violência, abuso à mulher, e também é uma área de grande preocupação para o projeto. Aqui são as divisões dos quarteirões, essa organização territorial que eu havia comentado. Então, Jorge Dimitrov está representado pelos quarteirões azuis, são 143 quarteirões, mais esses 3 de Zempeto,
E esses bairros, Jorge Dimitrov foi elegido como área de atuação do projeto partindo do próprio Conselho Municipal de Maputo, a extensão para Bagamoyo também, porém, essa inclusão desses 3 bairros de Zimpeto ocorre tanto para integração do projeto dos sistemas de espaços coletivos e, enfim, para integração e melhor efetividade do projeto. Aqui é a acessibilidade do bairro através do transporte coletivo, então são as paradas de ônibus, o que fica evidente também que a população residente dessa área, que faz limite com o aeroporto, basicamente, e com essa área da vedação, que são as áreas de reserva da Aeronáutica Civil e do Serviço de Meteorologia, tem uma dificuldade de mobilidade e acessibilidade bem evidente. Aqui são os sistemas são os equipamentos e serviços coletivos, aqui ensinando a porcentagem por titularidade, então, que a grande, enfim, se diferenciando entre pública, privada ou comunitária. Aqui são os mais relevantes, que estão evidenciados escolas, as secretarias e administração, as estruturas administrativas dos bairros, as unidades de saúde, maternidade. E aqui, o que é interessante notar também, não estranhamente, como também acontece no Brasil, nos bairros populares, é a grande presença de igrejas e barracas, que seriam os nossos botecos, como, enfim, atividades de maior concentração e de maior existência aqui no bairro, porque aqui são as porcentagens dos equipamentos e serviços, e aqui se percebe que o ócio e recreio, representado fortemente pelas barracas, que são esses pontos brancos, é o que se sobressai no bairro, que representa 58, quase 58,5% dos equipamentos e serviços do bairro, e as igrejas seriam esse roxo, que representa 23,10% do bairro, dos equipamentos e serviços do bairro, que seriam esses pontos em azul, diferenciados pelo tamanho do centro religioso, entre de grande porte, médio porte, pequeno, ou a extensão de casas. Aqui, então, há a especificação de cada equipamento, de acordo com, enfim, com uma classificação. Aqui são os sistemas de espaços livres, abertos, coletivos, as áreas verdes. Então, essas grandes extensões de áreas verdes são áreas de machambas, que são áreas de cultivo privado, e que estão localizadas na extensão do rio Ifulene, um corpo d'água aqui, e que também, claramente, é uma região de expansão do bairro, que também é uma área que se pretende no projeto ser uma área de proteção ambiental. As outras áreas também, essa área grande é um charco, uma área que fica alagada e que também tem um depósito de lixo, uma lixeira a céu aberto. Aqui, então, são, especificando área de machamba, tem também ruas de machamba, que são ruas onde se tem o cultivo enfim, de hortaliças. E aqui são os sistemas de espaços livres abertos não verdes. Aqui o que se sobressai também é essa área da vedação, já comentada também. A tipologia, desculpa. E aqui são os sistemas de atividades terciárias, então aqui também os pontos brancos, de novo, são as barracas, esses pontos de venda de bebida alcoólica, e supermercado, ATM. Aqui se percebe, é interessante percebendo sempre a concentração desses serviços nessa região para lá da Autoestrada Nacional. Aqui são as infraestruturas
básicas, então aqui também essas linhas são as únicas valetas ou vala de drenagem existente no bairro, então também se tem um sério problema de pontos de alagamento durante as épocas de chuva, e até porque todo o bairro, basicamente com exceção da autoestrada, da Rua de Bagamoio e da Rua da Paz, são ruas de arenal, o que se faz extremamente difícil a mobilidade, principalmente dias quentes, enfim, em época de seca há uma acumulação de areia, e em época de chuva não há essa drenagem, então gera esses pontos de alagamento de casa, e etc. Então, também evidenciando os pontos de furo de água para obtenção de água no âmbito privado, e os contedores de lixo, que são poucos, e também se há um problema sério de despejo de lixo a céu aberto no bairro. Aqui, então, se mostra o sistema de coleta que se existe no bairro, como na área de trabalho, na verdade, e os pontos em vermelho são os quarteirões em que não há coleta de lixo. Essa coleta ocorre também, se pensa no projeto, a acessibilidade desses que são mast shovels, que são aquele carrinho de coleta de recicláveis que nós temos no Brasil, seria o equivalente a isso. E aqui se mostra também a área que eu falei que tem a lixeira ao céu aberto. E aqui, então, um mapa em que se evidencia as áreas de risco, conforme a classificação de primário, secundário, terciário e menor. Aqui é um erro na legenda, desculpa, mas os vermelhos seriam de maior risco. Desculpa o erro, mas aqui essa área é uma área onde há uma série de insegurança por criminalidade, a área do charco, de alagamento, também a lixeira a céu aberto, e há uma grande concentração de becos que acaba gerando essa criminalidade e sensação de segurança, e também essa área da vedação, também evidenciada. E aqui são os pontos de poste operativos em amarelo e não operativos em vermelho. Aqui eu já trago um pouco do trabalho de campo que eu fiz enquanto eu estive em Maputo com técnicos do cadastro, que foi já em cima das propostas que se pretende justamente nessa área de risco que eu evidenciei, a abertura de ruas ou alargamento, onde essas ruas em laranja seria a proposta de propor ruas para alargamento de até 5 metros, sempre quando possível, pensando na acessibilidade para as casas dessa região, quando se precisa chegar ambulância, qualquer serviço por carro de emergência e coisas do gênero, e essas outras ruas são propostas de alargamento de beco ou abertura dessas ruas, e aqui eu fui marcando conforme algumas fotos que nós fomos tomando, e também sempre pensando em, na verdade, não realocar as pessoas. Então, esse trabalho de campo foi feito também para ver onde se era possível ou não, ou pensar em retraçados de ruas, e priorizando, por exemplo, uma área de quintal do que uma casa, claramente. Então, essas fotos trazem um pouco de cada uma dessas ruas, onde se percebe os becos, principalmente essa questão do arenal, e que é diferente de rua para rua, onde você tem uma maior concentração de areia ou não, a concentração de lixo, enfim, a dificuldade de acessibilidade. Aqui se tem uma rua de machamba, que eu comentei, de cultivo, e aqui há o mesmo trabalho mostrando as ruas. Aqui também se tem um problema que são ruas com furo d'água, a partir desses fornecedores
do serviço de abastecimento de água, onde a população tem uma dificuldade também de saber qual é o fornecedor, se é o fornecedor público, CAFPAC, ou se é um fornecedor privado, GAUAT, e nunca conseguem resolver esses problemas por conta dessa falha de obtenção da informação. Aqui é a área da ponta da vedação, aqui já chegando no aeroporto, também é uma área de risco. E aqui são a proposta se chega no proposta dessa conectividade dos sistemas de espaço coletivos, que, claro, eu não estou trazendo todos os mapas que existem no âmbito do projeto, e principalmente também não estou trazendo as propostas, mas eu trago aqui a proposta do viário, que são viários existentes, esse em vermelho, que são as principais, aqui a Autopista Nacional, a Avenida Lourdes Matola, e aqui essas outras ruas, Rua da Paz, Rua de Magamoio, Rua da Aeronáutica Civil, já existente, todas essas outras ruas são propostas para a conectividade desses sistemas de espaços coletivos. Aqui, então, são as propostas daquela área de risco, onde se há uma concentração de becos, e aqui também a outra área do volante 6. Aqui são ruas de pedestre, exclusivamente de pedestre, numa hierarquia entre 1 e 2, que é uma conectividade de todo o bairro. E aqui, então, se mostra nos circuitos mistos, então, tanto de carros quanto de pedestres, essa conectividade dos espaços coletivos que se tem buscado no projeto. Então, o que eu tinha para mostrar de trabalho no projeto chega até aqui, e o que eu queria comentar também, então, esse tempo que eu estive em Moçambique, essa experiência de trabalhar no projeto real, em que se tem principalmente a participação da população na escolha, na tomada de decisões. E, enfim, participar desse projeto, no trabalho de campo também, ver de fato como esses assentamentos informais mudam muito rapidamente, como uma proposta no dia pode não ser mais possível no dia seguinte, porque já há uma nova casa, uma nova ocupação. E, sim, enfim, trazer de novo como eu estou extremamente grata de estar participando desse projeto, que eu acho que traz esse viés participativo, que eu acho que fica claro em todas as etapas do projeto, e também mostrar, é importante dizer que esse projeto, enfim, vai ser construído, onde já se tem uma verba, claro, por uma iniciativa do Conselho Municipal de Maputo, onde já se tem uma verba separada para o projeto. E também dizer um pouco das minhas percepções, que antes de eu ir, a minha expectativa era que a cidade e os assentamentos informais iriam ser muito próximos da realidade de São Paulo, especificamente, para além do Brasil, porque, né, eu vivo em São Paulo e é o que eu conheço, efetivamente. Mas, na verdade, Maputo tem uma expansão muito horizontal, então, diferente dos nossos assentamentos formais, que são mais densos no sentido vertical, aqui as habitações são baixas e há realmente essa expansão esplanada no horizontal, por isso esses bairros gigantes também. E, bom, eu acredito que seja isso, eu não quero me alongar muito, e espero que tenha sido clara a minha exposição, e novamente agradeço a paciência de vocês de me escutar, e estou aberta ao debate e o que vocês quiserem discutir. Eu queria, primeiramente, te agradecer por essa apresentação, que eu acho que é extremamente importante para nós aqui no Brasil, porque, por incrível que pareça, uma boa parte da população negra no Brasil provém de Moçambique, e, no entanto, a gente conhece tão pouco esse país, a gente tem tão poucas informações
sobre a cidade de Maputo, a sua estrutura urbana, os seus problemas, que por vezes são tão parecidos com os problemas das nossas cidades aqui no Brasil, e também pela oportunidade da gente conhecer com esse nível de detalhe o projeto que vocês estão desenvolvendo lá. Então, eu agradeço muito a tua apresentação. Eu queria abrir a palavra para ver se tem colocações, perguntas. Eu mesma tenho algumas reflexões, algumas perguntas, algumas dúvidas, talvez, que não dê nem para responder, mas eu gostaria de dividir com vocês. Primeiro que é muito impressionante, fiquei muito impressionada com a ideia de que 80% do território da cidade ou da população urbana de Maputo vive em condições precárias, né? Eu vi bastante semelhança no exemplo do bairro que você apresentou, de Jorge Dimitrov, eu vi bastante semelhança com uma porção do território urbano da cidade, de cidades, sobretudo das nossas metrópoles, né, de São Paulo, sobretudo de São Paulo, mais do que Rio de Janeiro ou mesmo Salvador, mas vi também mais precariedade do que na nossa periferia, sobretudo essa questão da dificuldade dos acessos e como são longas as distâncias percorridas a pé, isso é comum aqui na nossa periferia, mas numa situação de ruas de areia. Fiquei muito impressionada com isso. Mas as coisas que eu queria perguntar, eu acho que você podia esclarecer um pouco melhor qual é a inserção urbana desse bairro, qual é a centralidade que ele exerce na região onde ele está inserido, de Jorge Dimitrov, pelo menos pelo que eu entendi da relação que você trouxe com o entorno, sobretudo na relação entre da rede escolar e os alunos, ele parece exercer uma centralidade forte, tanto que ele acolhe alunos que moram a mais de 1 hora de distância a pé. Então, são bairros que não são nem contíguos, são bairros que ficam além do contíguo, e eu fiquei bastante impressionada. Então, me parece que, mesmo que seja um bairro periférico, ele exerce uma certa centralidade no local onde ele está inserido. E a outra pergunta, eu tenho algumas perguntas, mas acho que as duas principais, essa e a outra pergunta, que não é uma pergunta para você responder, provavelmente, é uma pergunta para a gente refletir, é na condição de projeto piloto que esse trabalho se insere. Ele se propõe a ser um projeto piloto e eu não entendo se ele é um projeto piloto em todos os âmbitos, ou seja, em todo esse mapeamento que ele realiza, porque eu entendo que há um corpo técnico envolvido substancial, né? Não é pouca gente que está envolvida nesse projeto, é muita gente com conhecimentos técnicos sofisticados, né? Com formação técnica para fazer isso. Mas há também um aspecto do projeto que é a produção do aplicativo que permite a participação da população na informação sobre os projetos, os problemas do bairro, diretamente para os órgãos públicos, os órgãos municipais, a fim de se fazer um levantamento acurado da situação urbana desses lugares. Então, eu entendo a replicação desse projeto do aplicativo em outras situações, em outros bairros, mas eu acho muito difícil a replicação dessa condição, desse levantamento que vocês estão fazendo, como um projeto piloto para outros bairros da cidade, como seria financiado, etc. Eu fico um pouco insegura ao responder essas perguntas, principalmente com a Mary aqui, então, se ela convidou ela também para me ajudar a responder, mas em relação à centralidade de Jorge Dimitrov na região em que ele está
na verdade, a centralidade existente naquela região é Bagamoyo, justamente nos 24 quarteirões, onde nós temos a extensão do projeto, porque é ali onde se concentra a unidade primária de saúde, que, por exemplo, em Jorge Dimitrov não há uma unidade primária de saúde, então toda a população de Jorge Dimitrov acude a essa unidade primária, onde também há a maternidade, onde há uma maior infraestrutura, principalmente também porque é essa rua onde tem se chegado essa infraestrutura. Porém, há essas escolas, e acho que também o que reflete, talvez também nessa centralidade de Jorge Dimitrov, não sei se estou certa, mas que o bairro tem sido, nos últimos anos, um objeto de investimento e, na verdade, de atuação do Conselho Municipal, através de um plano de estruturação urbana, eu acredito, enfim, de uma série de intervenções urbanas, tanto no âmbito de equipamentos, etc., que talvez reflita essa centralidade, mas que, enfim, confesso que não estou segura nessa minha resposta, e convido a Aaron depois a complementar. E no âmbito de projeto piloto também, creio que ela é a melhor pessoa para responder, mas que eu acho que minha opinião e como eu vejo o projeto nesse âmbito de replicação, talvez não nesse esforço de fôlego de todo esse trabalho de levantamento de dados, que de fato requer muito fôlego, mas justamente por trazer a faculdade de arquitetura da Eduardo Mondlane e etc., trazer essas ferramentas depois para os estudantes e esses futuros agentes, atores da intervenção urbana de Maputo para aproximação com a metodologia, análise e processos que estão sendo usados no projeto atualmente, e assim eles se aproximando, esses futuros atores, arquitetos e urbanistas, dessa análise, metodologias, que eles possam replicar nos bairros onde eles venham a atuar posteriormente. Sim, eu não apontei os temas todos, mas vou tentar me lembrar. O Maputo que tem é basicamente um monocentralidade. Então, nós chamamos assim, não sei vocês. Mas está tudo muito concentrado nessa esquina. Então, foi se expandindo para o norte e sempre está tudo concentrado na cidade que foi a cidade colonial, não é? A cidade de Lourenço Marques. E realmente Jorge Dimitrov seria considerado como um bairro periférico. Temos dos mais centrais, os mais cêntricos, até os mais periféricos, e Beto é o último. Então, antes deste está Jorge Dimitrov, e acredito que está linha reta, obviamente não de percurso, são uns 10 quilômetros ou mais do centro. Ou seja, depois o que falasse das escolas não é tanto que não é nenhuma centralidade, Jorge Dimitrov, de facto. É mais essa rua de Bagamoyo. O assunto das escolas não tem tanto a ver porque os outros bairros não tenham escola. É um problema de vagas e de descoordenação e falta de organização do Ministério de Educação e no nível da cidade e dos distritos. Então, muitas vezes não há vaga, ou tem que assistir. As privadas são muito caras, é um salário, nem que seja nesse bairro, é um salário de uma pessoa. E depois as comunitárias dependem, algumas são mais assequíveis, outras não tanto. Então, no âmbito público, as escolas têm muita pouca capacidade e vão procurando. Isso é o ponto principal. E quando já é secundária é ainda pior. E até eu percebo que tem alguns lá chamam refrescos, tens que pagar para conseguir, por exemplo, que tua filha não tenha que ir à cidade vizinha e voltar da noite com todos os problemas que existem. Se não tens o dinheiro, não tens que ir muito longe. A nível de secundária é pior. Mas não é porque seja uma centralidade. No Zimpeto tem escolas, no outro também tem falta de capacidade, então vão procurando os lugares. E dependendo dos recursos. E mais o que... a nível do projeto piloto,
Um assunto é o projeto é de baixo custo. Até agora, geralmente, é uma tendência muito grande, os financiadores, não financiadores, os que emprestam dinheiro, por exemplo, o Banco Mundial e essas grandes estruturas, acabam indo, o dinheiro é para os projetos municipais, por exemplo, mas sempre são através de privados, de empresas privadas de consultoria, que recebem um monte de dinheiro. Isto não é, eles não têm capacidade para fazer isto. Então, o que fazem, às vezes, até uma da Espanha fez um projeto de requalificação, foram 3 vezes lá. Então, fazem propostas que não são muito, de fato, nem se podem implementar logo. E, então, um aspecto é de baixo custo, o outro é que há uma falta muito grande de base de dados. Então, às vezes, fazem algumas propostas sempre olhando para as coisas mais urgentes, zonas alagadas, problemas de grande drenagem ou de lixo, etc. Mas não se olha no conjunto das, tipo, é uma cidade, essa cidade, além de solucionar os problemas de urgência, tem que já propor, para mim, é pensar já um pouco mais além disso e propor já melhorar a qualidade da vida das pessoas com o direito que eles têm à cidade. Então, tu tens direito não só a ir à escola, ao centro, as coisas mais básicas, mas também a um campo de desporto, ir a um centro cultural, fazer uma atividade X de formação que fazem nas escolas, ou ir às aulas de alfabetização que fazem para adultos e mulheres numa igreja, etc, etc. Mas tudo isto é muito impedido por causa da falta de conectividade, muitas vezes porque nem existem dados e acabam por nem se fazer. Realmente tem muitos poucos equipamentos e serviços desse tipo. Como falou a Maria, a maioria são igrejas e barracas, enfim. E a nível de piloto também é isso, trabalhar a nível do sistema de espaços coletivos, que são os espaços de uso cotidiano, não é? Desde os espaços do transporte, os espaços de equipamentos, os espaços livres e abertos. Falamos assim porque alguns são públicos, outros são comunitários, outros são privados, então por isso não falamos da titularidade. E depois os outros que são o terciário mais de uso do coletivo, ou seja, o comércio, por exemplo, um ATM, um banco, nesse sentido, não uma indústria, porque isso tu não usas a nível diário, já seria o espaço laboral. Então é tentar perceber tudo o que existe com esse trabalho e depois tentar conectar de forma com baixo custo, sem fazer com grandes ideias que depois nunca vão se implementar. Essa é o assunto. Trabalhamos numa componente que é trabalhar nas zonas de risco, porque, obviamente, mas depois pensar no geral. E para os diferentes grupos-alvos, e dentro desses grupos, os mais vulneráveis. Porque a cidade não é a mesma, e ainda menos lá, para uma mulher, ou uma menina, ou uma criança, ou uma pessoa com problemas físicos para caminhar com essa areia e tudo, tipo, nem vivem na cidade, ficam fechadas em casa. Então é tentar pensar de uma forma mais integrada, além de tratar as coisas mais de risco, e conectar para dar a oportunidade de aceder, não? E ter essa oportunidade de ir a uma formação, de não sei o quê, no sábado, além das coisas principais como uma escola ou ir a um centro de saúde. Então, essa é a ideia, é não entrar tanto em vamos fazer essa via prioritária só, ou vamos melhorar essas casas, é tentar pensar no conjunto dentro, obviamente, dos recursos existentes. A nível do processo, também é um processo que, embora implica muita, ainda mais recursos e capacitação da componente técnica pública, mas os levantamentos foi um trabalho, e todo esse processo foi um trabalho também lógico. Primeiro os levantamentos, trabalhando com a comunidade, que é quem mais conhece o bairro, e depois fazer toda uma preparação prévia, jornadas participativas para os técnicos estar prontos, as mulheres ter voz, por exemplo, os idosos também. Foi super interessante e aceitaram todos os melhoramentos, foi uma coisa em consenso. Também se apropriam disto, porque até agora uma empresa privada que faz uma consultoria vai lá, faz e depois desaparece. Eles estão também a controlar as estruturas públicas, e depois já é quando realmente entram mais os técnicos a fazer conjuntamente as propostas. Então, é um pouco a metodologia
que sempre se esquece um pouco de criar uma boa base de dados, depois capacitar o pessoal, escolher entre todos, fazer a proposta e ser entregue essa proposta. É um pouco mais a metodologia, como falou, obviamente a Maria também é sempre introduzir os futuros técnicos nesse processo, porque eles vão ter mais capacidade, mais sensibilidade perante esses assuntos. É um pouco isso, não sei se falei Sim, demais, super. mas... Não, foi muito esclarecedora. Que bom que você está aqui com a gente para esclarecer esses aspectos, porque realmente acho que faz todo sentido pensar num projeto de baixo custo que envolva, sobretudo, que envolva a população local nos próprios cuidados urbanísticos com o bairro, né? Com a própria cidade, com o lugar onde elas vivem. Me parece muito apropriado, muito acertado como estratégia técnica e política para intervenção nessa realidade. E também fico pensando nas similaridades com a nossa situação aqui nas nossas periferias, né, em São Paulo. Então, realmente... Também temos só para contar que muitas vezes, quando há os grandes dinheiros para fazer melhoramento de bairros, se trata muito os bairros como se fossem uma massa homogênea, igual. Todos chamam assentamentos informais. Eu não sei, mas eu vi nesses bairros, algumas partes são planeadas oficialmente, outras são planeadas não oficialmente, copiam a malha, outros são muito orgânicos, outros são muito densos, e dentro de um bairro tem diferentes tipologias também. Então, por isso, sempre falamos também em trabalhar tendo em conta as especificidades da cidade, mas também dentro do bairro, em vez de tratar como se fosse tudo igual. Primeiro, eu queria parabenizar a Maria, muito boa essa experiência, e eu acho que certamente ela trará para a FAUSP uma experiência muito rica e que pode ter desdobramentos muito importantes aqui, né? Eu queria fazer 3 perguntas. Uma era só, eu queria entender, a título de curiosidade, o que é uma escola comunitária, se é uma escola pública. A outra pergunta é um pouco sobre isso que a Maria comentou no final, né? Acho que diferente da periferia de São Paulo, né? Aí, pelo menos nesses bairros que vocês estudaram, né? Tem esse caráter horizontal das edificações. E também me parece que, também diferente do que é geralmente aqui em São Paulo, a cidade é bastante, ou pelo menos essa região é bastante plana, né? Eu queria confirmar se é isso mesmo. E, por último, uma pergunta, considerando, né, que aqui no Brasil, mesmo nas cidades com grandes contingentes negros, né, os postos de comando, as instituições, etc., sempre são predominantemente ocupadas por pessoas brancas, né? Então, eu queria saber como foi ou como está sendo essa sua experiência numa cidade em que pelo menos eu imagino que o contingente predominante é negro, né? Do ponto de vista de uma negra brasileira. São essas 3 perguntas. Obrigado. Eu adorei a sua última pergunta, Glauson. Mas começando pela questão da escola comunitária, não é uma escola pública, porque não é mantida pelas instituições públicas, mas é uma escola comunitária, então que se tem, pelo que eu entendo, se não estou enganada, uma contribuição simbólica, que é diferente de uma escola privada, mas uma porcentagem que se paga para que o aluno frequente a escola e que é mantida através desses meios, apesar de também, acredito que tem alguma ajuda pública. Posso estar enganada. Mas, sim, na questão da planicidade da cidade, não é uma cidade de morros, até porque é uma baía, é uma cidade
portuária, basicamente. Então, se tem a parte mais baixa da cidade, que se desce, que é onde se tem a parte histórica da cidade, onde se tem o forte, etc. Mas depois, nessa zona de expansão, pelo menos o que eu percorri de Chapa e até chegar nos bairros, é basicamente toda plana, assim, não é como São Paulo, não é uma cidade de morros, não tem uma serra, é uma cidade portuária de porto. E quanto ao tema da minha experiência como negra brasileira na cidade de Maputo, onde de fato se tem, como eu já tinha comentado, se tem uma porcentagem muito efêmera de brancos e o grosso da população, a grande maioria é a população negra, foi peculiar, para dizer o mínimo, e que já digo que é algo que eu acho que eu tenho que refletir muito ainda e revisitar, porque, justamente, eu acho que, numa experiência, num ponto de vista bem pessoal, foi a primeira vez, eu acho, que eu me vi quase que do outro lado da moeda, assim, porque eu chegava nos lugares e eu não era lida, apesar de eu ser negra, eu não era compreendida como igual a eles, porque eu vinha do Brasil, que eles entendem que é um país que tem uma melhor condição econômica, então também eu tinha se compreendia que eu estava em outro nível social e tinha outras oportunidades econômicas de acesso a oportunidades, e eu sou mestiça, então também não era negra como eles entendem. Na verdade, eu tive uma série de discussões que me perguntaram se no Brasil eu era negra, e eu, claro que sim, e eles acharem isso absurdo, porque para eles eu era uma mestiça, o que eles chamam de mestiço ou mulato lá. Mas que também eu era lida como estrangeira, não se sabia que eu era brasileira, e eu nunca não tive essa experiência que eu imaginava que eu iria ter, de estar primeiramente num país onde de fato a população é negra, e que eu estaria ali homogênea com todo mundo e eu não sofreria enfim, discriminações, mas que eu não me seria, claro, eu estava afora daquela sociedade, por ser brasileira, por ser mestiça, e por ser uma mulher também que se comportava, se vestia muito diferente das moçambicanas. Então, eu tinha uma cara de estrangeira, mas que foi uma experiência muito interessante de estar, para mim, que eu entendo não totalmente de outro lado da moeda, mas que, enfim, eu era uma pessoa claramente para eles privilegiada em muitos aspectos que eu nunca vivenciei isso em São Paulo, assim. Então, também perceber esse outro lado e perceber, de fato, que o Brasil, enfim, não sei se ficou claro que também... E eles consomem muito também a cultura brasileira. Então, no primeiro dia que eu cheguei, eles estavam assistindo novela do Brasil, assim, em todo lugar. Então, primeiro tem essa aproximação com o Brasil, muitos têm o sonho de conhecer o Brasil e etc., mas também tem esse distanciamento que eu não pensei que eu fosse sentir estando lá. Eu pensei enfim, que eu me sentiria mais pertencente, assim, de uma população, e não foi o caso, apesar de ser muito bem recebida e etc., mas que eu claramente não era parte da sociedade deles. Que interessante, né? Sim. Que pergunta interessante, que resposta mais interessante ainda. Primeiro, Maria, obrigada por essa apresentação. Eu já tenho ouvido falar muito do seu trabalho, muito positivamente. Quero conseguir conversar pessoalmente assim que você voltar. Fico muito feliz que você esteja aí. A minha experiência de intercâmbio também foi algo muito rico e importante. E eu vejo que, por essa apresentação desse trabalho, a gente que vai ganhar muito, né, com a sua ilha.
Eu tenho 3 perguntas sobre o que você apresentou. A primeira eu fiquei um pouco curiosa para entender quais foram os critérios que vocês usaram para definir essas categorias de grupos vulneráveis. No caso, você apresentou as mulheres, os idosos e os deficientes, né, físicos. Eu queria entender como é que vocês chegaram nessas categorias. Aí a minha segunda pergunta é que eu fiquei muito intrigada e achei muito legal essa prática da machamba, né? É isso? Isso, machamba. Como me corrija se eu estiver enganada, uma prática coletiva de administração de um pedaço de terra que não passa pelo Estado como a gente conhece, né? Eu também fiquei sabendo recentemente sobre uma outra prática coletiva na economia, que também passa por fora do Estado, que é uma prática de Moçambique, que é o chipate, não sei se você deve saber, que é uma prática de uma poupança entre um grupo de pessoas. Então, cada pessoa dá uma quantia por mês, e aí, ao final de um certo período, cada pessoa que contribuiu recebe essa quantia de volta. Achei muito interessante essa prática também, como uma prática coletiva que não passa, uma prática coletiva econômica que não passa pelo Estado, digamos, né? Ou por um banco, ou por uma instituição fora dessa comunidade. E aí eu fiquei me perguntando se a gente, como, né, urbanista, como a gente vai chegar lá e a gente chega com uma metodologia. Que a gente pode, como a metodologia pode aprender com uma experiência de campo, né? Com uma experiência num campo que já apresenta essas qualidades, né? Não só ausências, digamos assim, né? Não só faltas, não só deficiências, mas umas coisas positivas que podem fazer com que a própria metodologia se aperfeiçoe. Então, eu queria saber se houve nessa experiência de vocês algum aprendizado metodológico com essa experiência de campo, além, né, de deixar participar. E aí a terceira pergunta, que também achei algo inusitado, acho que eu nunca tinha visto um levantamento de bares, e aí eu queria entender por que levantar, como é que vocês chamaram? São barracas. As barracas, né? Por que fazer um levantamento das barracas e quais as implicações desse levantamento? Bom, primeiramente eu queria parabenizar a Maria pela contribuição dela para a FAUSP, que está tendo um trabalho maravilhoso aí, achei muito interessante o seu trabalho. E eu queria perguntar se na sua experiência você chegou a identificar pontos da cidade mais privilegiados, em termos de habitação e infraestrutura, e se isso pode ser visível nas regiões de colonização menos recente. Uma segunda pergunta que eu ia fazer é se você também notou se existe alguma atuação de algum agente financeiro, se existe algum banco de financiamento habitacional ou algum banco de desenvolvimento em alguma das instâncias do Estado moçambicano, né? Que visa suprir essa demanda por infraestrutura e obras públicas de Maputo. São essas duas perguntas. Muito obrigada, Luísa e Laura, pelas perguntas e pelo reconhecimento, enfim, do trabalho. Eu fico muito feliz de estar contribuindo na visão de vocês, enfim. Mas vou começar respondendo as perguntas da Laura sobre o critério da eleição dos grupos vulneráveis. Como eu expliquei, eu entrei no projeto já basicamente na fase final, enfim, já tinha tido muito chão e muito trabalho no projeto quando eu entrei, então a especificação desses grupos vulneráveis já estava dada no projeto,
mas eu participando e compondo o projeto, o que eu entendo é a identificação, uma vez que se chegou a campo e, por exemplo, a Aren já estava realizando trabalhos em Maputo, especificamente, há muitos anos, e realmente uma percepção, e também trabalhando junto com a população, dos grupos que realmente estão vulnerabilizados no meio urbano. Então, e foi algo também que eu trago da minha experiência enquanto eu estava na cidade, nesse âmbito. Então, por exemplo, as mulheres, eu não, e já trazendo um pouco da pergunta do Luiz, eu não percebia muito a presença das mulheres moçambicanas na região central da cidade, onde se tem, enfim, a região mais rica e privilegiada, mas onde se tem uma presença muito grande de trabalhadores, homens moçambicanos, como porteiros, fazendo serviço de segurança, basicamente. Então, essas mulheres, se percebe a presença da mulher moçambicana e como ela é importante também para a estruturação da economia moçambicana, quando você começa a ir para os bairros e você vê que, de fato, ao meu ver, que são elas que levam a economia urbana, assim, do país, porque são elas que estão na rua vendendo os produtos que são cultivados, enfim, são elas que estão fazendo essas feiras a céu aberto, esses mercados a céu aberto, são elas que estão à frente desses negócios. Mas, apesar disso, também se tem o fato de a sociedade moçambicana se estruturar em torno da figura do homem e dessa estrutura familiar que está representada no homem, né? Então, a mulher, quando casa, vai para a casa do homem, etc. E também tem toda uma série de reclusão da mulher e essa dificuldade, de fato, de se reconhecer o direito da mulher de usufruir dos espaços coletivos para além do espaço familiar. E dentro disso também o grupo das crianças, por conta ser um grupo vulnerabilizado, acredito, entendo, por conta da forte presença, ao meu ver, dos lixos nas ruas. Então, as crianças, esses espaços que deviam ser coletivos para um espaço de brincar e de lazer da criança, na verdade, estão ocupados por montanhas de lixo, e elas brincam nesse espaço, que a gente também percebe em uma série de bairros, talvez, do Brasil também. E justamente o que a Ellen trouxe dessa questão dos grupos com capacidade reduzida por conta dessa realidade das ruas serem de areia e uma quantidade que vai se acumulando, então uma dificuldade de locomoção mesmo, em que essas pessoas estão sempre a depender de outras pessoas para conseguirem se locomover de um ponto a outro. E, além disso, o fato de serem essas ruas de areia em um país extremamente quente, você caminhar nessa areia durante o verão é basicamente possível. Então, imagino se uma pessoa, enfim, sem qualquer problema de capacidade de mobilidade, já tem uma dificuldade de caminhar nesse espaço, eu imagino uma pessoa que tenha uma capacidade de mobilidade reduzida ou algo do gênero. No âmbito das machambas, na verdade, as machamas que eu mostrei, aquelas grandes áreas que estão próximos ao rio Infulene, são, na verdade, machamas privadas, que, inclusive, pessoas de outros bairros vão cultivar, enfim, ali naquele espaço, e muitas vezes não tem nem relação com a população que mora naquele local. Então, existem poucas, que são a minoria, existem uma ou outra machambas de cultivo comunitário, mas não são todas. Eu acredito, pelo que eu percebi, que essa questão do cultivo comunitário ocorra mais nas ruas de machamba, mas que são em menor quantidade, e ocorrem sempre nesses espaços residuais e que estão sujeitas a desaparecer por conta de novas ocupações e etc. Então, não ocorre no âmbito de participação coletiva, comunitária, qualquer coisa do gênero. Sobre aprendizado metodológico com a experiência de campo, para mim, eu acredito, além desse âmbito de
da participação popular, a minha aprendizagem metodológica foi, eu acredito, foi com o trabalho junto com o corpo técnico do Conselho Municipal, porque eu nunca tinha trabalhado num projeto em que, de fato, tivesse, enfim, um agente público envolvido, de fato. Então, também perceber como essas pessoas trabalham, e, além do mais, algo que eu reclamava muito é que, também como é um trabalho eu cheguei a trabalhar na Prefeitura de São Paulo, então, enfim, é uma burocracia que acontece de uma forma distinta, muito mais lenta. Então, também, para mim, acho que foi nesse campo, e também, tipo, perceber como que eles têm uma aproximação do bairro. Quando eu estava no campo com eles, entender, tipo, eu teria uma aproximação X, eles tinham uma aproximação totalmente diferente para fazer o trabalho ou abordar a população. E, principalmente, também, além da participação da população, eu tive muito contato, enfim, de perceber realmente como é a população que domina esse território, muito mais que a gente. Então, quando eu tive esse contato de fazer um inquérito com os chefes do quarteirão, e, enfim, perceber como que são pessoas que sabem a quantidade de postes que tem no lugar e quantos que não funcionam, e etc. Acredito que nesse âmbito, muito mais do que no âmbito acadêmico do que eu estava acostumada a fazer, sempre trabalhar no âmbito de um laboratório que está numa faculdade. Mas eu acredito que seja mesmo esse da participação e desenvolvimento do quadro técnico. E sobre o levantamento das barracas, acho que a eleição de fazer, como eu disse também, esse levantamento já tinha sido feito, mas o que acontece é que as barracas são basicamente o único espaço de lazer e ócio que se existe nos bairros. Não se tem, claro, tem algumas quadras de campo desportivo para se jogar futebol, mas as barracas são, de fato, o único lugar de lazer que se tem. Então, que se tem até, e está sujeito às crianças já serem introduzidas muito novas nisso, então crianças indo comprar coisas, e são espaços, assim, quando chega a noite, são os espaços que estão movimentados, é o espaço de movimentação, circulação e socialização do bairro. Então, por isso que é importante eles estarem no levantamento, porque é isso que eles refletem. Eu espero que eu tenha respondido as suas perguntas, Laura. Passando para as perguntas do Luiz, sim, inclusive quando eu fui para a cidade, eu fiquei hospedada na parte que eu tinha mostrado no mapa, na região do museu, muito próximo ali da Casa Presidencial, e se tem uma percepção muito clara dessa região da cidade, onde se tem, enfim, onde se tem prédios, onde se tem uma produção mais verticalizada da cidade, e onde se tem museus, enfim, uma série de infraestruturas que não se tem nos bairros, e além de tudo, era a região onde se tinha um asfalto, era clara a percepção, e também, mesmo que a composição racial da cidade, no critério racial dos brancos, seja muito efêmero, é a região onde os brancos, na minha percepção, pelo que eu percebi, se concentram também na cidade, enfim, a elite moçambicana, e além da elite também, essa população branca, o que está ali, também porque é a região da cidade onde é mais seguro, e principalmente também para uma pessoa claramente estrangeira estar hospedada, etc., mas tem uma diferenciação muito clara da cidade, de acessibilidade tanto de mobilidade quanto de equipamentos, serviços, atividades, lazer, era onde tinha as coisas para se fazer na cidade. E a forma de financiamento que eu percebi das infraestruturas públicas é que, na verdade, a administração pública de Maputo não tem uma verba para, de fato, investir em infraestruturas, e esses investimentos, pelo que eu pude perceber, ocorrem, na verdade, no âmbito dessas cooperações internacionais. Então, eu percebi muito investimento chinês, enfim, para uma série de infraestruturas, tipo, de estradas, de ruas,
E outras cooperações, eu percebi cooperação espanhola está muito presente, cooperação italiana, então que, na verdade, as grandes obras de infraestrutura de Maputo ocorrem através dessas cooperações, e também com esses grandes órgãos, o Banco Mundial, como a Aaron já comentou, e não, de fato, de uma verba existente do governo, porque, enfim, na verdade, Moçambique é extremamente explorado por conta das riquezas enfim, não é como se o governo tivesse um fundo grande para investir na cidade. Esse aspecto do financiamento e da condição de exploração internacional em Moçambique, acho que e a presença dos países europeus e agora da China maciçamente, os países africanos, acho que é um assunto para uma sessão só para discutir só isso, né, Maria? Mas, na verdade, a gente já está... São 15 para as 4, e às 4 horas eu vou precisar entrar numa outra sessão, que nem essa, que eu não posso me atrasar lá. Então, eu vou pedir... Primeiro, eu vou agradecer enormemente a apresentação da Maria. Também quero agradecer muito a presença da Aaron aqui entre nós, sobretudo podendo realizar esse diálogo. É impressionante como a condição de isolamento está permitindo aproximações antes inimagináveis, né? Então, a gente está diante dessa situação completamente inusitada, completamente triste, mas com a possibilidade de realizar coisas importantes, eu acho. Então, não podemos esquecer esse lado. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, mas também quero pedir para a Aaron e também para a Maria fazerem as suas considerações finais. Talvez a Aaron queira também complementar algumas coisas que a Maria colocou. Sim, eu ia pensando quando ela está a falar e as questões, mas também, como falaste, isto precisa mais sessões, porque não é fácil expor. Se calhar, eu estava ainda a lembrar-me de uma questão que colocaram, que quem está a governar realmente, quem tem o poder no país, são os brancos, que lá chamam mulungos, ou os mulantes são os negros. São assim como... A mim me chamam mulungo. E em Moçambique o controle está basicamente nas elites, e as elites geralmente não são brancas, porque os portugueses foram expulsos, todos, os 250 mil que havia. Então vamos tirar a parte de que obviamente o grande capital e grandes empresas de exploração são quem controla, mas ao nível dos governos também não é muito bem visto, não sei se diz assim, que seja um branco a estar num nível muito alto. Pode chegar no máximo o diretor de uma faculdade ou um vereador, mas não serás nunca serás o presidente do Conselho Municipal. Mas pronto, não faz mal. Além disso, e sim, a exploração, não estava a ler outro dia, é o terceiro país com mais investimento estrangeiro e explorações a nível de toda a África e o 7º no mundo. Então, Moçambique está a sofrer, para além de uma corrupção estrutural terrível e um clientelismo, o mal dos recursos, porque tem tudo. E dos outros assuntos que falou ela, eu sim colocaria algumas coisas, mas não sei, já foram tantos temas, não sei se posso esclarecer algum. Maria, é mais para se tu queres que eu te apoie com alguma resposta, Maria. A nível da metodologia, também é dizer que eu fiz trabalho muito antes. Então, eu já trabalhei em 5 bairros, fiz levantamentos e pesquisa e fui trabalhando e melhorando a metodologia em 5 bairros completos, não é? Então, umas 200 mil pessoas que estavam abrangidas. Então, por isso que já tem um tempo de evolução. Eu
sempre se pode melhorar tudo, mas eu acho que é mais a questão de como engajar realmente o Conselho Municipal, que não tem recursos, capacidade, que são... Não, são muito bons trabalhadores no geral, na verdade, é bastante complicado. Como fazes para que realmente um projeto consiga chegar no fim e não acabes fazendo tudo tu? Porque eu acabei fazendo quase tudo eu e com Maria e algumas outras pessoas, mas embora eles participaram, é muito difícil e o importante é que sejas, é para eles, que seja seu, mas acabas fazendo o contrário que querias fazer. Mas pronto, isso são outras questões bastante complicadas e em Maputo ainda mais. Não sei, Maria, se tu queres que eu responda alguma coisa. Acho, talvez nesse âmbito dos financiamentos das infraestruturas, nesse âmbito que a gente chegou até a conversar uma vez, mas do que o Conselho Municipal de fato é capaz de investir em infraestrutura, etc. Como tem diferentes níveis, tem o governo e o governo investe nas suas áreas, mas dentro do município, o município de Maputo tem um estatuto especial em todo o país. Então, quem governa o Conselho Municipal é o responsável da cidade toda, além da Estrada Nacional e algumas infraestruturas nacionais, como o aeroporto, etc. E não tem recurso nenhum, porque não é quem tem capacidade de permitir exploração das empresas, etc. Tudo isto é nas zonas mais rurais, ou na costa, no norte, etc. Então não tem essa capacidade. E também não tem recursos porque 80% da população, não, de facto, o 90% da população é considerada pobre ou por baixo da pobreza extrema. E a maioria trabalha, os 70%, no setor não formal ou informal, pelo que não paga taxas. Então, nem o Conselho consegue as taxas necessárias para depois investir na cidade. Tem uma incapacidade de dinheiro. Tudo depende do exterior. A nível dessas grandes infraestruturas, por exemplo, essa ponte tão grande que fizeram, estradas, não é cooperação, Maria, é uma dívida que o país constantemente e a cidade constantemente tem. São todas as dívidas que continuam. Ou é em troca. Por exemplo, o Estádio Nacional, que está em Maputo, foi construído pelos chineses a cambio de uma exploração que para mim é super ilegal de florestas no norte. Então, todas as mafias e tal. Depois, se tens o Banco Mundial, por exemplo, essas grandes instituições que não é cooperação, é financiamento, é outra dívida. E já quando entras esse tipo de cooperações, tipo espanhola, italiana, holandesa, não sei o quê, então cada uma tem sua linha de trabalho. Por exemplo, a cooperação espanhola trabalha muito apoiando o setor da saúde, o Ministério da Saúde, em programas, não é tanto implementação, é mais dentro da gestão, coisa assim. Depende de cada um. Mas há uma dependência demasiada alta. E eu, embora poderia fazer uma crítica super grande a toda a Europa e todos os colonizadores e toda a herência que deixamos lá, etc., etc., tem muito a ver a corrupção, o clientelismo e tudo que existe também lá. Então, tanto dinheiro que está a entrar e tanto dinheiro que não chega à maioria. Isso, eu diria, não se faz, o que eu percebi, não se faz nada de investimento a médio prazo e a longo prazo. Mas isso é um problema também muito de Moçambique e outros países. Enfim, dá para outras. Sim, as questões são muito candentes e são Complexas. muitas. Mas Sim. eu acho que podemos desdobrar essa conversa em outras oportunidades. Maria, você quer fazer suas considerações finais? Acho que só agradecer o ambiente que nós construímos. Eu acho que a troca que nós tivemos foi muito interessante, as perguntas geradas. E, enfim, agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, que acho que esse é o objetivo de sempre estar trocando. Tá bom. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a Maria pela apresentação,
agradecer a Arwen, esperando que isso possa ser... Eu agradecer também o convite. Sim, espero que seja o início de um diálogo mais profícuo e que a gente possa fazer coisas daqui para frente. Quero agradecer todo mundo do Lab Raça que está presente, que assistiu a sessão. Quero agradecer as perguntas, quero agradecer os alunos do Malungo, que também estão presentes. O Malungo é o coletivo negro da Faculdade de Arquitetura da USP. Chama-se Malungo, então achei interessante que lá em Moçambique os brancos é que são os mulungos, e aqui nós... Mulungo e Malonde, parece uma mistura. Mulungo e Mulande. Tem alguma relação. Alguma origem. Então, infelizmente, vamos ter que encerrar a sessão, mas ela vai ficar gravada, ela vai ficar disponível. Depois eu passo o endereço para todo mundo poder assistir, tá bom? Muito obrigada para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.